Então, eu vou convidá-los a sentir seu corpo, sentir o local que você está sentado, sentir o seu coração pulsando. Respira no coração e perceba se você sente a batida do seu coração. Sente a sua respiração e perceba a sua presença, sua divina presença. Tomando consciência suficiente para refletir sobre nossas vidas. O guia nos convida para esse trabalho de autodesenvolvimento. E veja como é ouvir essa pergunta. Quais partes tiveram a bênção de Deus na sua vida? E quais não? Respirem. E se vir um incômodo, observa. E perceba a diferença dessas bênçãos. E que tal olhar para as áreas em que falhamos repetidamente? Nossos pontos problemáticos. Qual é a verdadeira razão para isso? Onde foi que nós erramos? Onde está a nossa atitude errada? Essas perguntas são um bom alimento para a reflexão, o guia fala. Que nós podemos se entregar inteiramente. E ele faz a pergunta: você pode se entregar inteiramente a Deus? Respirem. Lentamente eu vou convidar vocês para escutar essa música.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Estou convidando vocês para retornar, sentindo a sua presença, voltando, percebendo o que aconteceu e acolher tudo. Tudo é perfeito. O sono, cansaço, a indisposição, a saudade, tudo faz parte. Convida tudo para estar aqui conosco. Boa noite, Vivi. Gente, eu vou compartilhar aqui. Pode que eu não veja todos, tá? E aí, me ajudem a sinalizar. Estão vendo a tela? Tá bom. Sim. Obrigada. Essa palestra, ele fala da prece e meditação, Pai Nosso, a palestra 9, e ela foi... ela aconteceu no dia 15 de julho de 57. Eu gosto muito dessas datas, assim, é algo que eu gosto de perceber qual foi a data que ela foi escrita. Então, o guia fala nessa palestra qual é a diferença entre a prece e a meditação. A prece é um instrumento da meditação, ela envolve os pensamentos, a força dos pensamentos. E a meditação é a prece que envolve os sentimentos e as forças da alma. É necessário uma certa disciplina e concentração para se atingir esse estado que se aprende através da prece. Qual é a maior dificuldade? Pulei alguma? Qual é a diferença entre a prece e a meditação? Já foi. Aqui. Qual é a maior dificuldade do homem para meditar? A concentração, pois os pensamentos divagam e isso faz com que eles desanimem e não deem continuidade. É muito importante não esperar demais no começo e recomeçar quantas vezes necessário. Depois de algum tempo, a pessoa conseguirá continuidade e concentração. Outra forma é pedir ajuda a Deus para aprender a verdadeira prece e a verdadeira meditação. A prece constrói pensamento-forma, embora não tenha a mesma força dos sentimentos. A meditação constrói os sentimentos, formas, que têm muito mais força.
A oração está no domínio do pensamento e vem da mente. A meditação envolve os sentimentos e é formada no plexo solar, no centro espiritual do homem. Me falem se eu estou indo muito rápido, tá? E quiserem abrir o microfone para perguntar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, fiquem à vontade. Quase não vejo ninguém aqui. Parece que eu estou sozinha na tela, isso é muito esquisito. Calma. Queria estar com todos aqui. Uma vez que você tenha aprendido a concentração na oração, até certo ponto, praticando a autodisciplina regular para esse propósito, você pode encontrar o problema de se tornar muito mecânico. Agora que progrediu tanto, você se vê lutando para não cair no extremo oposto do excesso de disciplina, onde a oração se torna um grilhão. Então chegou a hora de vocês aprender a trazer a oração para as camadas mais profundas da alma. Então, como você pode entrar nessa vibração na meditação? Quando não houver correntes interiores canalizadas na direção errada. Tudo o que permanece não reconhecido e fermenta no subconsciente é um obstáculo. Quando o que quer que ficou incubado e não foi reconhecido no inconsciente e criou um bloqueio, seja identificado e clareado. Quando o homem ultrapassa a dificuldade de entrar no ritmo divino, ali onde ele sente resistência, percebendo que existe uma violação não reconhecida de uma lei e que ela mantém a sua alma deprimida. Quando uma vitória sobre si mesmo, uma percepção de si mesmo, que é real, completa e sincera. E quando você supera uma resistência, você se abre para a vontade e a verdade de Deus. Tal vitória libera muitos poderes e provoca uma vibração maravilhosa que leva à meditação. Então essa é a parte que ele fala, a diferença da meditação e da prece, e aí ele vai para o segundo tópico, que é lendo nas entrelinhas da oração do Senhor. A oração do Senhor é a mais bela de todas as orações, por causa da maneira como contém tudo, sim, tudo, de que precisamos para viver uma vida gloriosa. Então ele começa com o Pai Nosso. Essa frase curta pode evocar uma imagem de Deus como um pai literal para a humanidade. Somente poderão se considerar filhos de Deus quando conseguirem incluir até aqueles que provocam sentimentos desagradáveis em vocês, superando as dificuldades e resistência a isso. Caindo na quietude, podemos fazer uma pausa e considerar que essas pessoas também são filhos de Deus. Desejem consertar o que está errado por dentro e estejam dispostos a aceitar o reconhecimento, a inspiração e a instrução como quer que venha. É importante aprendermos a traçar uma linha entre as qualidades do eu superior e aquelas provenientes do domínio do eu inferior. O eu superior é eterno, imortal, é de Deus. Meu coração está palpitando tanto que eu não consigo nem respirar. Eu sinto meus braços no pulsar. O eu inferior, sim,
Estamos Sim, juntas, Beth, estamos juntos com você. sim, essa prece é muito forte para mim, eu estou muito Estamos tocada. conectados com tudo que está sendo dito e com o conteúdo todo da palestra. Obrigada, Divina. Só de revelar acalmou. O eu inferior é temporário, é baseado na ilusão, não é uma parte verdadeira da existência. Comece olhando para o time de casa, os eus internos, antes de começarmos a avaliar os outros. Uma vez que possamos distinguir ambos em nós mesmos, não será tão difícil amar o próximo. Ficará muito mais fácil reconhecer alguém de quem não gostamos como nosso irmão ou irmã. Então, nosso próprio eu superior pode fluir e se conectar com o eu superior do outro. É isso que está contido nas 2 primeiras palavras do Pai Nosso. Que estais no céu. O céu está dentro de nós e não fora, portanto, devemos buscar o que buscamos, encontrar nossa própria perfeição, dentro de nós, onde ela já existe. No entanto, pode ser coberto e difícil de encontrar. Devemos também buscar o céu, que é o mesmo que buscar a Deus, dentro da alma de nossos irmãos e irmãs, mesmo daqueles que rejeitamos. É aí que podemos encontrar o Deus vivo e eterno. Santificado seja o teu nome. A maneira de santificar o nome de Deus, o Pai, é tentar compreender suas leis e segui-las. E há um monte de leis espirituais, para cada aspecto da vida. Sempre que nos encontramos perplexos com qualquer situação da vida, isso significa que não encontramos a lei específica que estamos violando. Quando dizemos que queremos santificar o teu nome, estamos realmente perguntando: onde estou lutando? Quais são os meus problemas? Em algum lugar não estou de acordo com uma lei espiritual, mesmo que não esteja ciente disso, e não quero mais fazer isso. Mostre-me. Ao pedir a Deus que nos ajude a entender qual lei espiritual estamos infringindo, aprendemos a estabelecer uma conexão pessoal com Deus. E desta forma, realmente santificamos seu nome, sempre que estivermos dispostos a ser verdadeiros sobre nossos problemas. Pedindo ajuda com um coração honesto, obteremos uma resposta. Pode não vir exatamente no mesmo momento em que pedimos, mas se abrirmos os olhos e olharmos, a vida nos trará as respostas. Venha a teu reino. Quando seguimos as leis espirituais, santificando o nome de Deus, também nos aproximamos de seu reino, porque está dentro. Mas se tivéssemos que pensar onde está o reino de Deus, a maioria de nós o colocaria em algum lugar lá fora. Achamos que vai descer à terra e tudo o que temos a fazer é ir até onde está o reino de Deus e entrar nesse lugar. Muitos de nós temos esse tipo de ideia vaga e inventada rolando em nossas imaginações.
Nosso trabalho, porém, é criar o reino de Deus dentro de nós mesmos, e isso só pode acontecer quando navegamos com sucesso em nosso caminho pela escola da Terra, aprendendo sobre as leis espirituais e aplicando-as da maneira adequada. Seja feita a vossa vontade. Se tentarmos entrar em contato com o mundo espiritual de Deus, pedindo para conhecer a sua vontade e desejando cumpri-la, obteremos uma resposta. Se não tivermos certeza, só precisamos nos voltar para as áreas onde ainda não precisamos de uma resposta. As respostas se tornarão óbvias para quem quiser ver. A vontade de Deus é que cada um de nós sigamos um caminho, seja ele qual for, em direção à purificação de nossas almas. Podemos também apostar que é da vontade de Deus que nós nos enfrentamos honestamente, em vez de fazer o que costumamos fazer, que é afastar tudo o que nos incomoda. Culpamos as circunstâncias e ou outras pessoas que não dermos, para não termos que procurar dentro de nós o que está acontecendo. Pegue qualquer resistência interior, contemple sua causa por um momento e podemos ter certeza de descobrir que violamos uma lei divina. Nenhum mal ou erro de qualquer outra pessoa tem o poder de nos fazer sentir desarmoniosos por dentro, a menos que haja algo errado dentro de nós também. No final, qualquer um dos nossos sentimentos internos de desarmonia, peso, raiva, resistência, medo, sinaliza que, de alguma forma, falhamos em cumprir a vontade de Deus. Se quisermos de todo o coração saber do que se trata e como cumprir a vontade de Deus, só precisamos perguntar. A resposta pode demorar um pouco, mas mais cedo ou mais tarde ela virá. Não tenha medo, a vontade de Deus não é algo a temer. É sempre sábia e amorosa e nos leva à felicidade, mesmo que isso signifique lutar por uma transição complicada. Podemos nos perguntar, estou pronto, estou pronta para me inscrever, para fazer a vontade de Deus? Mesmo que não esteja louca por isso a princípio. Assim na terra como no céu. Não é algum lugar lá fora? O céu está dentro de nós. É aí que nosso espírito está pendurado em toda a sua perfeição original, esperando que rompamos as paredes do nosso eu inferior para encontrá-lo. Até que ponto esse Deus interior, a essência de quem somos, já se manifesta em nossa realidade terrena? Onde Deus ainda não brilha em nossas ações, pensamentos e sentimentos? Seja honesto, seja honesta. É mais importante saber a verdade ou se apegar a uma convicção arraigada? Se estivermos certos, confiamos que podemos deixá-lo ir e Deus o confirmará? Sempre que sentimos uma faixa de rigidez apertada, independentemente de nossa opinião estar realmente certa, impedimos que o reino celestial se manifeste interiormente. Claro, se estivermos errados, já estamos bloqueando a verdade e o reino de Deus permanece trancado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não podemos fazer nada de bom sem as bênçãos de Deus, sem a ajuda e orientação de Deus. Estamos perdidos, não importa o quanto tentamos, de novo e de novo. Pergunte-se, o que teve em minha vida as bênçãos de Deus e o que não teve?
Qual é a diferença? O que deu errado tantas vezes? Por que tenho sempre os mesmos problemas? Qual é a verdadeira razão? O que eu abordo da maneira errada? Quando tenho atitudes erradas? Ao dizer esta parte da oração do Senhor, estamos pedindo para sermos guiados na obtenção guiados na obtenção tanto do nosso pão terreno quanto do nosso sustento espiritual. O pão espiritual é terrivelmente negligenciado. Pensamos que importa muito menos do que nosso pão material. Não. Não, pessoal, é o contrário. Nosso pão espiritual alimenta nossa alma e é muito mais importante. Precisamos desejá-lo, desejar ser nutridos espiritualmente. Uma vez que começamos a ansiar pelo pão espiritual, estamos fazendo um bom progresso em nosso caminho espiritual. Perdoa-nos as nossas ofensas. Nós estamos pedindo a Deus que nos perdoe, não só a mim. Isso significa todos, incluindo aqueles que nos magoaram e a quem ainda estamos lutando para perdoar. Se desejarmos honestamente que Deus os perdoe, nos libertamos de uma forma espiritual obscura dentro de nós, que atrai energias nocivas e outras influências obscuras. Então, estamos realmente pedindo que Deus perdoe não apenas a nós e aqueles que amamos, mas também aqueles contra quem ainda guardamos rancor. É isso que somos realmente culpados e pelo qual podemos pedir perdão. Quando o homem assume sua culpa real, se arrepende e pede perdão a Deus, desejando verdadeiramente mudar, do âmago de nosso ser surgem sinais que nos estimulam a reconhecer nossa culpa, onde estamos errados. Mas nosso eu inferior, com seu orgulho e preguiça, entra na confusão, então adotamos uma culpa que não é genuína. É como se estivéssemos dizendo, sabe, eu realmente sinto muito por tudo, mas não sou eu quem é realmente culpado aqui. Ver isso nos ajuda a passar do sofrimento da falsa culpa para o perdão real. É somente penetrando em todas as nossas camadas de ilusão que descobrimos como somos responsáveis por causar dor. Em nossas ações ou emoções, violamos algumas leis espirituais e podemos pedir perdão a Deus. Podemos pedir também que nos mostrem o erro de nosso caminho e como mudar. Só depois de nos libertarmos dessa forma é que podemos perdoar totalmente o outro, esperar o perdão para nós mesmos, e então, uma vez que tenhamos experimentado o bálsamo do perdão de Deus, seremos capazes de perdoar nós mesmos. Respiramos um pouquinho. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes já rezamos o Pai Nosso sabendo muito bem que não temos intenção de perdoar alguém? Embora possamos ter passado do ponto de ódio, o ressentimento ainda arde, e até que estejamos livres disso, não somos livres o suficiente para ter experiências espirituais. Falta-nos a capacidade de perdoar completamente, porque nos falta a capacidade de compreender a outra pessoa. Para isso, porém, podemos orar
pedindo ajuda para obter o discernimento que nos falta. Lembre-se, não perdoar é um fardo que bloqueia a luz e deixa nosso coração infeliz. Isso nos prejudica muito mais do que aquele que não perdoamos. Quando somos capazes de ver claramente que ainda não conseguimos chegar lá sozinho, podemos sempre pedir ajuda. Precisamos estar dispostos a nos confrontar. Eu realmente, verdadeiramente perdoo fulano de tal do fundo do meu coração? Oh. Não nos deixem cair em tentação. Guia-nos nas tentações. O que essa frase significa é que devemos orar para que Deus nos guie quando nos sentirmos tentados. Oramos para que Deus nos guie, para que resistamos à tentação, ajudando-nos a ter coragem para sermos vitoriosos. O que exatamente é a tentação? São nossas próprias falhas. Uma coisa só pode nos tentar se houver um receptor compatível dentro de nós. É um erro pensar que podemos orar para que Deus afaste as coisas ruins. Não. É um germe de tudo o que nos... O germe de tudo o que nos tenta vive em nosso próprio eu inferior. A crosta que envolve nosso eu interior verdadeiro. As forças das trevas servem apenas como instrumento para extraí-lo. Eles trazem nossas negatividades diretamente para a nossa consciência, onde, se quisermos, podemos combatê-lo. Se esse germe do mal permanecer adormecido, sem chance de se manifestar, não chegaríamos nem um passo mais perto da perfeição e da felicidade genuína. Você acabou de deslumbrar a genialidade das leis de Deus. Mas livrai-nos do mal. O mal está em nós. Se estivesse apenas fora de nós, não poderia nos tocar. Podemos colocar esse pensamento em nossas orações, pedindo a Cristo que nos ajude a vencer as tentações para que possamos nos livrar do mal. Somos os únicos que podemos fazer isso, com a ajuda de Deus e de Cristo, conforme prometido. Mesmo com toda a nossa força de vontade e esforço incessante, somos tão impotentes quanto Deus, ou Cristo, ou qualquer ajudante espiritual, seria sem nossa vontade de nos libertar. Portanto, ambos são necessários, nossa força de vontade e a ajuda de Deus. Pois vosso é o reino de Deus está dentro, pertence a Deus e a mais ninguém. O poder de Deus nos torna capazes. Aqui, o poder, isso. O poder de Deus nos torna capazes de amar e compreender. Nos tira da escuridão e da imperfeição que carregamos conosco por tantas vidas. Ela nos purifica e ilumina a verdade, levando-nos à glória. E a glória, isso só podemos alcançar seguindo a vontade de Deus. Quando começarmos a dominar nossas vidas e não o contrário, encarnaremos uma felicidade que pode ser compartilhada com os outros. Mas se estamos infelizes, não podemos fazer os outros felizes. Esse simples critério de quão feliz eu estou nos permite medir
Quanta felicidade somos capazes de dar? Se realmente desejamos fazer os outros felizes, Deus nos guiará para recebermos o remédio que nos permitirá a cura. Fiquem com Deus. Foi o mais resumido que eu consegui, gente, desculpa. Fiquem à vontade, se quiserem comentar, falar da palestra, discutir, está aberto. Compartilha. Pode seguir, Luiz. Oi, sim, eu posso começar, porque muito obrigado, Betty, por essa apresentação. Muito obrigado por la apertura. Y yo quería comentar algunas cosas que me tocaron de la palestra. La cosa más fuerte para mí fue eso da a vontade de Deus. ¿Cuál es a vontade de Deus? Saber qué es a vontade de Deus. Tantas veces me siento como perdido, así. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué significa eso? Y yo había leído ya esta palestra varias veces, mas ahora me trajo una cosa nueva, ¿sí? Que me siento como un presente, porque cuando fala aí, com certeza que a vontade de Deus é que você esté en un camino, si estoy en un camino como este, de conocerme a mí mismo, de confrontarme a mí mismo, eso es la voluntad de Dios. Y eso me dio tanta calma, saber que esto que estoy haciendo, esto que estamos haciendo, eso es la voluntad de Dios. Y eso fue como dije, bueno, en otras cosas no sé cuál es la voluntad de Dios, mas en esto que me siento tan feliz de estar acá trabajando, siguiendo el camino en el pathwork, eso es la voluntad de Dios. Y también ese lugar en los lugares donde no preciso saber cuál es la voluntad de Dios, porque me siento pleno y sin dúvidas, ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ahí también eso fue un presente para mí. Donde está todo bien, eso es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y fue tan claro para mí ahora. Yo no había entendido eso, o nunca lo había leído de esa manera. Y fue como, me sentí agradecido de leer esas palabras. Y como si fuera una confirmación de lo que estoy haciendo. Me trajo mucha calma. Y eso quizás es la principal cosa que me trajo la palestra. Y después, la última diapositiva que tú mostraste, Betty, cuando fala de si soy feliz, para mí se conectaba con la palestra número 5, la que trabajamos la semana pasada, y dije, bueno, hay como una continuidad, así como para el trabajo. Y otra cosa que no sé, bueno, no es otra cosa, no. Quería decir dos cosas más que aparece ahí. Una cuando fala de ego inferior, que es temporario,
¿no? Y que no es como si no fuera parte del eu real. Y en otros lados, el yo, el eu real es eu superior y eu inferior, forma parte. Entonces ahí un poco como que un poco de confusión ahí, ¿no? Porque además yo creo que varias veces en nuestros módulos hemos hablado de eso. Nuestro yo inferior, si estamos acá encarnados, nuestro yo inferior va a estar ahí y el camino es convivir, sacarlo a luz, mostrarlo, ser conscientes, mas no va a desaparecer, ¿no? O sea, temporario será temporario toda esta vida, temporario considerando... y la otra cosa que me dio, que me reía porque, no sé si ustedes lembran, en el módulo pasado no, en el anterior, cuando Renate dijo, el guía nunca fala do perdón, y aquí aparece, oh, perdón, si nosotros perdonamos o no. Entonces, eso. Así que eso es lo que tenía para compartir. Obrigado. Você é uma pérola, Luiz. No nosso grupo, você é uma pérola. Então, me vem assim a questão da vontade de Deus, né? Até meu coração tá bem disparado, porque eu acho que é um pontinho. Em um dos módulos a gente trabalhou, né, os papeizinhos que colavam nas nossas costas, né, das imperfeições. E um dos papeizinhos dizia para mim autoimportância. E eu fui meditando, né, fui levando para Helper, esse papelzinho foi bem importante. E eu sinto ele, fui percebendo que eu revendi com uma postura especial, né, da vida, uma exigência, assim. E eu senti até esses dias, assim, que a vontade de Deus nesse momento era abrir mão disso. Eu ainda não sei como, mas eu entendi que tem um ponto de renúncia aqui na vontade de Deus, que Ele me pede, né? Então eu queria trazer isso, assim, né, desse componente, assim, que eu tenho percebido que é do ponto de renúncia, né? A gente já viu o ponto de renúncia algumas vezes, né? Mas que às vezes essa vontade de Deus nos convida a um movimento. É isso que eu tô falando, nos convida a sair do lugar que a gente está embretado, vamos dizer assim, né? E é isso que eu tô sentindo, eu queria compartilhar com vocês. Não sei como ainda, mas vou descobrir. Obrigada, Beth, pela apresentação. Eu não tinha lido essa palestra ainda e me tocou bastante também, principalmente os conceitos que fala ali, né, da tentação e do mal. E sempre que eu falava, ou que eu pensava no Pai Nosso, isso me causava, assim, um desconforto, né, de cair em tentação. Eu achava uma coisa assim tão forte, e essa coisa da Igreja Católica, eu acho que nos coloca, né, do pecado, enfim, então eu sempre me achava muito pecadora nesse momento, e não acreditava que Deus pudesse me livrar disso também, né? E agora, sabendo que a tentação está em mim, né, em vencer o meu eu inferior, enfim, que a tentação é isso, né, da gente poder superar
as imperfeições e também o mal. Então, me deu uma paz, assim, quando eu te ouvia, foi me dando uma paz e uma leveza também, e eu acho que eu consegui fazer as pazes com o Pai Nosso nesse momento, porque eu tinha alguma resistência, assim, a essa oração, mesmo sabendo o quão sagrada ela é, né? Mas eu ainda tinha uma resistência. Então, muito obrigada. Eu estou no celular, então por isso que eu fechei o vídeo para não precisar ficar segurando o celular. Né? Então é isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Acho que sou eu, né? Obrigada, Beth, pela apresentação, pela abertura. E essa palestra, o começo dela já diz tudo, né? O próprio nome Pai Nosso, onde inclui todos, onde inclui o outro, onde é o trabalho que eu faço no dia a dia para olhar para a perfeição do outro, para olhar para o eu superior do outro, né? Para que eu também seja olhada dessa mesma forma. Né? Então, Deus é tudo. Como ele diz, o Pai Nosso, ele abrange tudo. Então, de tudo que fala, isso que ficou mais forte para mim, parece que o tópico dele já resume toda a palestra, né? O trabalho que eu faço, né, para não reagir aos defeitos do outro, mas quando as minhas exigências não são atendidas. Então, essa palestra, do início ao final, me vinha isso, assim, né, que é o trabalho que eu faço, todos os tópicos, o outro está incluído, né? Para que eu esteja também incluído, eu preciso estar incluindo o outro, em todos os tópicos. E uma coisa que também veio para mim foi uma questão, assim, da disciplina, né? Além do eu espiritual, de trabalhar o espírito, também essa questão aqui da Terra, né? E aqui a disciplina com o estudo, com a prece, está incluído nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Então, essas duas coisas que ficou assim, né? A abrangência do próprio título da prece. E é isso, eu preciso ainda aprender a meditar, eu preciso evoluir na prece para meditar, e eu vi como eu preciso trabalhar a minha disciplina para isso. Tá? Essa disciplina que, sem o exagero de deixar que isso fique engessado, que isso fique automático, mas que eu possa incorporar essa disciplina para conseguir meditar. É isso. Beijo. Então, muito bom. Gratidão pela apresentação. E pegando o gancho da Kátia, assim, eu andei uma época bem disciplinada até. Mas aí depois foi relaxando, e agora eu diria que eu estava mais num lugar de esperando ter disposição, né, para fazer a prece, esperando uma hora que eu tivesse mais disposição para fazer meditação,
e isso ocupando muito mais assim uma tarefa. Então, tipo assim, agora tá, então agora já fiz, né? Me livrei, bem assim, me livrei disso, né? E eu ainda me sinto muito no fio da navalha, assim. Tem horas que eu consigo, né? Aí eu vou com a coisa da disciplina e vejo quanto isso me faz bem, mas daqui um pouco, no outro momento, sabe, isso já fica... Eu tenho a tendência à rigidez, entende? Então aí parece que, sabe, eu engesso isso e aí, sabe, vai perdendo o brilho, assim, né? Então, eu pedi ajuda nisso também, assim. E quanto à primeira coisa que foi o Luiz que colocou, quanto à vontade de Deus, eu ainda brigo muito, gente, com a vontade de Deus. Sabe? Nossa, sabe, assim, ó, eu lembro sempre, eu ainda olho com os olhos muito da minha criança. Eu acho que eu já contei isso para vocês aqui, que desde os 7 anos que eu participei do movimento cristão, entende, que tinha várias coisas, as quais eu agradeço muito por N coisas, né? Mas essa era uma. A gente tem que se fazer um com Jesus, e não é qualquer Jesus, a gente tem que se fazer um com Jesus abandonado, então é o pior Jesus que tem, que mais sofre. E além do que ainda... tem que saber fazer a vontade, tem que fazer a vontade de Deus. E a pergunta, quando é que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Quando não é a nossa. Então, isso, para minha criança, sabe, assim, ó, eu não dizia nada, eu tentava me conformar com isso, mas assim, um tanto que isso foi engolido, tem um tanto de rebeldia, entende? Até hoje nisso, assim, sabe? Opa, como assim?